Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos dar início, né, pastor? Já chegou aí mais pessoas, né? Isso. Vamos dar início ao nosso culto, né? Culto de doutrina, né? Eu peço ao diácono Paulino para fazer uma oração para iniciarmos nesta noite. Amém. Paz do Senhor a todos que entraram agora. Querido Deus, pedimos a tua bênção, o teu perdão. Intercedemos, Senhor, por mais uma aula de doutrina, que tu possas estar nos instruindo através do teu filho, pastor Saul. Que possas, Deus, estar usando o teu servo como tens usado, com poder, com sabedoria. Intercedemos, Senhor, por cada um que está participando nesse momento, por aqueles ainda que irão participar, que possa estar abençoando. Tu sabes, Deus, as necessidades, as dificuldades de cada um.
mas nós estamos juntos, Deus, unidos em oração, em comunhão com outros irmãos, para que tu possa estar falando ao nosso coração, está nos instruindo. Abençoa a tua palavra, que é vida, Senhor, para a nossa vida. Tudo que for feito, Senhor, nesta noite, seja para a honra e glória do teu nome. Nos abençoa, que não tenha nenhum contratempo, e que o teu nome seja glorificado. Oramos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, engrandecer o nosso Deus. Peço à irmã Caliene que possa entoar o hino do nosso cenário. Amém. Vamos louvar em 269, pureza no sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa. Beguinha. Amém. Glória a Deus. Né? Vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos, como o hino que foi cantado, né? Que nós possamos sempre estar sendo lavados no sangue de Jesus, né? Que a cada dia nós possamos reconhecer que não somos dignos, né? De ser contemplado pelo nosso Deus, né? A não ser que
ele veja entre nós o sangue de Jesus, né? Que ele possa sempre contemplar. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai amado, nesse momento nós te pedimos que tu seja conosco, ó Pai, perdoando as nossas falhas, ó Pai, perdoando os nossos pecados, ó Pai, que nós possamos a cada dia, Senhor, ó Pai, reconhecer as nossas falhas e deixá-las, Senhor, ó Pai, buscando mais e mais se achegar a Ti. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o pastor Saul. Amém, queridos. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nesta noite. E eu vou começar colocando a tela aí, irmãos. Os irmãos, por gentileza, me diga quando ela for exibida, tá certo? Aquela telinha amarela. Muito bem. Nada até agora? Apareceu já. Ah, muito bem. Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. É o tema que nós estamos estudando. Já estudamos a igreja de Éfeso, de Esmirna, e hoje vamos estudar a igreja de Pérgamo. Então, cada uma igreja dessa tem uma característica específica, nós sabemos disso, né? E o tema central, o tema geral que nós estamos estudando é a esperança dos fiéis. Estamos estudando as cartas às 7 igrejas, e esse é o estudo de número 3 a respeito da igreja. O irmão observa aqui onde o cursor vem, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a próxima será a Tiatira, e hoje, como já disse, vamos estar estudando a respeito da igreja de Pérgamo. E vamos iniciar lendo o texto que está em cima, aí, Apocalipse, capítulo 2, versos de 12 a 17. Os irmãos que desejarem acompanhar as citações durante o estudo poderão manter a sua Bíblia aberta e acompanhar à medida que for sendo citado. Mas o texto diz assim, está aí na tela. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do manar escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Queridos,
Vamos orar mais uma vez. Curvemos nossas cabeças. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, nesta noite, e pedimos a tua bênção para nós como igreja, que tu possa, Senhor, dar-nos o conhecimento necessário da tua palavra, para que possamos aprender o que escrevestes para a igreja de Pérgamo, que serve para todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares, e também para nós hoje. Nos ensina a tua palavra. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou colocar aqui uma ilustração, e como não passei essa ilustração das outras igrejas em função de problema com o computador, que já está resolvido, então eu vou passar uma partezinha deste filme. Vou pedir aos irmãos para se concentrarem na parte de Pérgamo, que é quando aparece um lago de fogo. A partir dali, vou pedir para os irmãos manterem a atenção. Mas nós vamos ver a respeito de Éfeso e de Esmirna, que não foi possível ver no estudo anterior. Então, estamos recordando, de modo ilustrativo, na voz de Cid Moreira, a carta a Éfeso, a Esmirna e acompanhar a de Pérgamo. Vou colocar agora. Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram a prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimar. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas, de fato, são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Ai de vocês.
Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos israelitas. Arrependam-se. Senão, eu logo irei até eles, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ao anjo da igreja. Muito bem, queridos. Então, nós vimos aí um resumo das duas igrejas que já estudamos e vamos estudar hoje a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja na ordem colocada pelo Senhor no capítulo de número 2. Bem, Pérgamo foi a capital da Ásia até o final do primeiro século. Era uma cidade dedicada à adoração de muitos ídolos gregos. O governador romano de Pérgamo não sabia como conduzir as muitas diferenças religiosas existentes naquela cidade. E, por isso, exigiu a cooperação de todos os grupos, promovendo, por assim dizer, um sincretismo religioso, onde todos deveriam se unir. Uma das missões dos governantes romanos era manter a paz, e para manter a paz, o Império Romano respeitava as questões religiosas individualizadas. Mas Pérgamo tinha muitos grupos. Entre esses muitos grupos existentes em Pérgamo, 2 sistemas religiosos se destacavam como os mais proeminentes da cidade. E eles foram os seguintes. Primeiro, adoração a Baco. Adoração de Baco, por assim dizer, que era o deus da folia, cujo sacerdote é Momo. E nós estamos acostumados a ver essa adoração de Baco manifestada nos carnavais do Brasil, onde inclusive se cita o rei Momo. Bem, esse deus Baco já era adorado e era um movimento muito forte lá em Pérgamo. O segundo, também igualmente famoso, era a adoração de Asclépios, que era o deus da cura. É tanto que nessa imagem, se você prestar muita atenção, ele está aí vestido com a roupa grega e nos seus pés, até a sua mão, tem aí uma serpente que é o símbolo da medicina na atualidade. E aí as questões relacionadas ao Deus da cura, já aí na igreja de Pérgamo, ou na cidade de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento consumado. Alguns teólogos falam de bigamia, que também o termo pode indicar bigamia ou duplo casamento. E, representativamente aqui, este duplo casamento está representado aí na figura que você vê entre
Cristo e Satanás. Ou seja, é como se esta igreja tivesse se casado com Cristo e, ao mesmo instante, tivesse se casado com Satanás. Muitos teólogos chamam esta igreja de a igreja mundana. Muito bem. Vamos continuar vendo algumas coisas a respeito de Pérgamo. Pérgamo, irmãos, tinha uma biblioteca invejável para aquela época. Era uma biblioteca que contava ou que abrigava 200.000 volumes. E, portanto, está evidente aqui, nesta biblioteca, que os cidadãos de Pérgamo valorizavam a cultura e valorizavam o conhecimento. Também tem um fato curioso que nós não poderíamos deixar de relatar. O pergaminho, a palavra em português, pergaminhos, tem suas raízes em Pérgamo, porque lá eles começaram a substituir o material em que se escrevia antigamente, como placas de barro e outros materiais, pelo couro de bode curtido, onde se escrevia e era mais fácil a condução e a preservação. Então, pergaminho vem e deriva-se da cidade de Pérgamo, porque lá houve essa evolução com a disseminação da cultura grega que foi ali apropriado muito bem por aquela cidade, inclusive a sua cultura. Muito bem. Quando voltamos para o nosso texto, por isso que eu disse aos irmãos que se que alguém quisesse, poderia ficar com o texto aberto, vamos ver claramente que o versículo 13 refere-se 2 vezes à cidade como o lugar onde Satanás tem o seu trono. Então, na linguagem de Jesus aqui, empregado para esta cidade, ele diz, eu sei, eu conheço tuas obras, eu sei onde você mora. E onde você mora está estabelecido o trono de Satanás. Ou seja, ele está dizendo, é aí onde Satanás vive. Você não pode fazer um comentário detalhado sobre esta condição, porque não temos acesso a detalhes históricos neste sentido. No entanto, podemos dizer que é, em grande parte, uma representação da verdade. E podemos ver que, segundo a palavra de Jesus Cristo, Satanás tem um reino. A Babilônia tem sido considerada a capital deste reino desde os tempos antigos. A Bíblia já se refere à Babilônia como a capital onde o diabo se instala e lá está. Agora, o Senhor Jesus está dizendo que em Pérgamo acontece a mesma coisa. Satanás está lá instalado. Muito bem. Então, queremos ressaltar ainda, irmãos, que a idolatria ela começou a ser introduzida no meio religioso por Semíramis e Nimrod. Ou seja, por Nimrod e a sua mãe, que, inspirados por Satanás, enquanto a Babilônia era uma potência mundial dominante, representava um excelente quartel-general para os ataques de Satanás à raça humana. E estas 2 pessoas
foram utilizadas na Babilônia para introduzir o culto idólatra. Portanto, se nós pudéssemos dizer assim, quem é o pai e a mãe da idolatria? Poderíamos dizer que a idolatria institucionalizada está presente na Babilônia com Nimrod e a sua mãe Semiramis. No entanto, quando a glória da Babilônia começou a declinar e acabou por ser devastada, Satanás, obviamente, procurou outro lugar. Eu seleciono Pérgamo por causa de suas religiões fortes e pela idolatria que estava muito presente naquela cidade da antiguidade, Pérgamo. Bem, vamos considerar, irmãos, alguns aspectos históricos de Pérgamo, para que nós possamos nos atualizarmos a respeito da cidade daquela época. Lembrando ainda que também a igreja de Pérgamo é representante da era da indulgente, ou da indulgência, da tolerância, do poder da igreja, dos benefícios à igreja, a época da igreja indulgente, que, segundo a história, está dividido pelos historiadores e também pelos teólogos, que fazem a aplicação das 7 cartas como períodos da igreja do ano de 312 a 606 depois de Cristo. Há alguns aspectos que devemos considerar para prosseguirmos com o nosso estudo. Após seu ataque à igreja de Esmirna, Satanás soube que toda perseguição foi para que a igreja florescesse e continuasse em um estado permanente de reavivamento. Ou seja, na igreja de Esmirna, Satanás se apercebeu que quanto mais ele perseguia a igreja, tanto mais ela crescia. Por isso, essa estratégia precisava ser mudada, porque ela não estava surtindo efeito. Ele matava centenas de cristãos e a igreja continuava avançando, continuava crescendo. Portanto, Satanás agora age de uma outra forma. E o que ele usa agora, irmãos, é a sedução. Ele seduz a igreja. Ele atrai a igreja para ele. Esse é o conceito da mensagem contida para esta igreja. Pois bem, após o ataque mal sucedido de Satanás na pessoa de Diocleciano à igreja, Constantino o sucedeu como imperador de Roma. Constantino é essa figura que está aí colocada para os irmãos. Então, Constantino sucedeu Diocleciano. Entretanto, irmãos, Constantino não aderiu ao trono sem controvérsia. E a sua ascensão ao poder teve efeitos de longo alcance na igreja cristã, que perdurou por pelo menos 3 séculos. Perdurou pelos séculos 4, 5 e 6. A história romana nos diz que Constantino lutou pelo trono com Maximiniano após a morte de Galério. Tanto a história romana quanto a tradição da igreja indicam que Constantino, que já era atraído pelo cristianismo, supostamente teve a visão de uma cruz ardente no céu e ouviu uma voz dizendo: com este símbolo você vencerá. Então está aqui Constantino, está ali a cruz
que ele afirma ter visto, e em seguida houve a batalha que o levou à sucessão do trono de Roma. E, obviamente, com a ascensão de Constantino, inicia-se uma nova fase para a igreja. Uma fase que prometia muito e que acabou sendo nefasta para a vida da igreja. Constantino acreditava que essa suposta visão era uma mensagem de Deus e que se ele abraçasse a religião cristã, ele conquistaria os seus inimigos e se tornaria o imperador de Roma. Ele aceitou a fé cristã e declarou-se como seu defensor e protetor. Alguns aceitam isso como uma conversão genuína. No entanto, um exame cuidadoso de sua vida indica que ele tinha um mau conceito dentro do cristianismo, chegando até a se afirmar que ele nunca foi cristão ou nunca nasceu pelo Espírito de Deus. Ele apenas usou a igreja para ter uma ascensão política, tal qual fazem alguns políticos ainda hoje, não é? Outros são políticos honestos, mas há aqueles que não são e que muitas vezes querem usar-nos para este fim, não é? Então, nós precisamos saber distinguir aqueles que estão envolvidos de boas intenções e aqueles que não estão envolvidos de boas intenções, analisando os seus feitos e as suas propostas. Bem, Constantino, segundo o próprio cristianismo, a maioria dos cristãos sérios dizem que Constantino realmente não se converteu. Entretanto, ele recebeu o título de protetor da fé cristã. Então, Constantino era o protetor da fé cristã. Bem, era a era da indulgência, conforme já disse, não é? Entre todas as coisas que Constantino fez, inicialmente, ele fez algumas coisas boas para a igreja do ponto de vista material e até, diria também, espiritual. Vamos analisar algumas das implantações que Constantino fez. Entretanto, irmãos, lembrem-se de uma coisa. Eu estou falando de sedução. Sedução se começa com um jeito bem carinhoso de ser e depois vai se introduzindo o falso e as doutrinas controversas de fininho vão adentrando a igreja. Era essa a nova estratégia de Satanás. Mas, no início, Constantino fez uma coisa muito boa, não é? Entre outras. Uma das coisas louváveis que ele fez foi a de ordenar Eusébio como bispo de Roma. Foi um ato bom. Eusébio foi uma pessoa influente na igreja, foi uma pessoa séria e o seu trabalho foi realmente um trabalho importante. Outra coisa boa é que Constantino supervisionou e produziu, sob o seu comando, a produção de 50 cópias das Escrituras Sagradas para uso das igrejas, recém-formadas, por assim dizer, de modo oficial no Império Romano. Então, dois atos importantes. Eusébio foi nomeado bispo e Constantino determinou que fossem feitos 50 cópias de pergaminhos da igreja para que fosse distribuído com todas elas e elas pudessem ter a palavra de Deus em mãos. Quando Constantino se tornou imperador de Roma, tornou-se o imperador virtual
do mundo ocidental, como auto-intitulado protetor da fé cristã. Portanto, este título foi o próprio Constantino que se deu, protetor da fé cristã. Mas, irmãos, as benesses começaram a acontecer. E a igreja, às vezes, é muito influenciável pelos bens materiais e pelo mundo, que não pode e não deve ser. E isso está provado aqui no início desta igreja. Muitas coisas começaram a acontecer, como, por exemplo, decretos benevolentes à igreja, leis protegendo a igreja. Constantino emitiu um decreto de tolerância ao cristianismo e encheu a igreja de favores. A igreja passou a receber benefícios. Outro aspecto, passou a ter financiamento do governo, passou a ter dinheiro, passou a ter muito dinheiro. O governo forneceu dinheiro para as atividades da igreja. Só para nós termos uma ideia disso, irmãos, aqui no Brasil, na época do Império, os servidores públicos já recebiam os seus salários descontando o dízimo que era repassado para a Igreja Católica, que era uma igreja oficial aqui em nosso país. Bem, mas não ficou só nesses benefícios não, irmãos. Teve mais benefícios, né? Nós sabemos que a igreja não tinha templos. Ela se reunia em diversos lugares. Ela se reunia nas catacumbas, ela se reunia de casa em casa, ela não tinha os templos suntuosos que tem os cultos pagãos. Mas agora tem, porque também foi dotada de templos. Muitos dos templos pagãos tornaram-se propriedades dos cristãos. Imagina, você não tem nada, de repente você recebe esses templos que você está vendo aí na transparência. É como se você estivesse recebendo de doação, não é? O Templo de Salomão, para quem não tem nada. Olha aí o tamanho, não é? Estivesse recebendo uma grande catedral quando você não tinha nada. Muito bem. Então, a igreja que era pobre, paupérrima, de uma hora para outra se tornou riquíssima, se tornou, por assim dizer, quase dona do mundo, como ainda se julga até os dias atuais. Muito bem. Até aí, irmãos, tudo bem. Esta era parte da estratégia. Porém, começam a acontecer algumas coisas não boas para a igreja, coisas desagradáveis para a igreja, coisas que começam a perturbar a paz com Deus. Para agradar ao imperador, esses líderes cristãos adotaram costumes que se assemelharam às práticas pagãs. Na maioria das vezes, um compromisso leva a outro. E o que no início parecia ser uma grande bênção, acabou em uma grande maldição. É como as nossas igrejas hoje, irmãos, que recebem de políticos, né? Tijolos, que recebem de político telhas, que recebem de políticos ofertas para a igreja. Isso não é de graça. Isso não vem de graça. Não estou falando das doações de governo, que você vai lá, solicita, vota na Câmara e tudo mais. Não estou falando disso. Estou falando daquela oferta que o político vem e oferece ao líder religioso. Isso é a mesma coisa que Roma fez aqui. Isso é a mesma coisa que foi feito aqui por Constantino. Ele deu tudo, mas ele começou a trazer algumas coisas para dentro da igreja. Durante os 3 séculos seguintes,
a este período, muitas práticas anticristãs de origem pagã foram adotadas, o que roubou a igreja do seu fogo, do seu fervor de evangelização, desviou, por assim dizer, os objetivos da igreja. E esta era, sem dúvida, a função de Satanás. Lembra do que eu disse? Eu disse que Satanás primeiro perseguiu a igreja, que Satanás matou os crentes, jogou na arena para os leões, foram mortos, foram incinerados vivos, mas ele não conseguiu derrubar o fervor da igreja. Agora ele muda a estratégia. Ele seduz a igreja. Ele inicia a sua sedução aqui com Constantino, levando a igreja a se desviar do seu objetivo. A igreja começou a ver que as coisas melhoraram muito, que as coisas aqui no mundo estavam boas demais, que não tinha necessidade de ir para uma vida futura na eternidade, porque já estava tudo se concretizando aqui. E essa era a visão da igreja. Veja bem, né? Tinha Bíblia para todo mundo lá na igreja, né? Estava lá, todo mundo podia ler. Tinha decretos de proteção do Estado, tinha dinheiro e tinha templos. Pronto, feitos. Né? Então, foi realmente um período de sedução, mas que agora a contrapartida começa a ser exigida e as práticas cristãs começam a ser contaminadas pelas práticas pagãs que começaram a ser introduzidas na igreja. Não sei se os irmãos lembram, mas no início do estudo, eu disse que o governador romano tinha uma missão muito grande de conciliar as diversas religiões existentes. Bom, Constantino fez isso, né? Ele conciliou, pegou o paganismo e colocou dentro do cristianismo, de um modo simples e prático, com o apoio de todo mundo, até dos cristãos. Muito bem. Então, as práticas pagãs começaram a ser introduzidas na igreja. Vamos observar aqui algumas dessas práticas que ocorreram na igreja e que se estenderam pelo período de 300 anos. A influência do paganismo na igreja aumentou gradualmente ao longo dos anos. Não foi tudo de uma vez. Foi escalonado. Primeiro entra uma coisinha, depois outra, depois outra, depois outra, e assim sucessivamente. Então ela começou a se envolver em um mistério e um ritualismo que tem grande semelhança com o misticismo da Babilônia. E é por isso que o Senhor diz, estão aí as pessoas que são seguidores de Balaão, estão aí os nicolaítas que estão no meio de vocês. Vocês estão tolerando isso, estão aceitando isso. Não me negaram ainda, mas estão aceitando essa interferência. Está vendo, irmãos? Que às vezes nós não podemos tolerar o pecado que às vezes quer se instalar na igreja. Não podemos tolerar. Nós precisamos agir. É isso que a igreja estava começando a fazer aqui. Tolerar, deixar, fazer de conta que não viu. Olha o risco de fazer de conta que não viu. Você sabe, você tem conhecimento, mas você faz de conta que não viu. É mais ou menos esse o conceito aqui. Pois bem, então, as práticas pagãs começaram a entrar na igreja. Primeira delas, está aí, ó. O chal de untal foi substituído pela cruz. Um símbolo pagão, e Cristo foi colocada nela, e ela agora passou a ser a cruz de Cristo. Outro exemplo. O rosário pagão foi adaptado para o rosário cristão. Então, o tal passou a ser a cruz. E o rosário pagão passou a ser o rosário cristão. Olha como Satanás age com pequenas sutilezas.
estavam aqui dois símbolos pagãos agora, já adaptados do paganismo para o cristianismo, porque agradava a um e a outro em função da sua semelhança. Também foi introduzido o celibato na igreja. É outro ato, não é? A ideia do celibato de padres e freiras foi concebida, mesmo não tendo base bíblica, mas encontra a sua contrapartida nas virgens vestais do paganismo. Então, foi um ensino do paganismo que foi trazido para a igreja. A seguir, irmãos, vou apresentar uma lista parcial de algumas alterações não escritas que foram introduzidas durante esse período, claro, de forma gradual. Essas mudanças ganharam mais destaque do que os ensinamentos originais do cristianismo. Então, o que é que acontece? A igreja começa a substituir a mensagem da pregação de Jesus Cristo por alguns adereços, outros que não fazem parte da Bíblia, que não fazem parte do ensino dos apóstolos, mas que fazem parte do paganismo e que começam a ser inseridos na igreja e começam a ter uma importância muito maior do que a pregação do Evangelho. Então começa. No ano 300, tudo é da nossa era, irmãos, tudo aí. Ano 300. Começou a se orar pelos mortos. No ano 300 ainda, a cruz se torna um símbolo. No ano 375, a adoração dos santos e anjos. A adoração agora, no ano 375, já não era mais só a Cristo, a Deus e ao Espírito Santo, mas era também aos santos, aos apóstolos e a tudo mais. No ano 394, a missa é instituída pela primeira vez. Um padrão onde ninguém prega outra coisa diferente. Segue aquele ritual e ponto final. Este rito ainda permanece hoje na Igreja Católica. No ano 431, Maria começa a ser adorada como Deus. No ano 431, Maria começa a ser adorada como Deus. No ano 500, os padres começam a se vestir de forma diferente do que os leigos. No ano 526, é instalada a extrema unção. Extrema unção é quando a pessoa está lá morrendo e o sacerdote vai lá para dar o perdão dos pecados. É importante para o católico hoje a extrema unção, porque o sacerdote vai lá e declara a pessoa perdoada dos seus pecados para que ela vá para o céu. Muito bem. No ano 593, a doutrina do purgatório é introduzida. O purgatório, irmãos, é um lugar que não existe na Bíblia e que a Igreja Católica criou para levar para lá todas as almas, e elas lá ficam durante até milhares de anos para poder sair, mas ainda existe a possibilidade de irem para o céu, desde que purguem os seus pecados e os seus parentes aqui na terra intercedam por ele e possam rezar missas e tudo mais, e fazer os atos da igreja que dão dinheiro. Eu vou contar uma história lá da minha cidade, da minha igreja de origem, né? A Aline sabe disso. Tinha um cidadão lá chamado José Emídio, era um presbítero da igreja. E antes de se converter, ele disse que todos os anos ele mandava celebrar uma missa para a alma da mãe dele. Ele era um homem analfabeto. E em determinado dia ele procurou o sacerdote e disse assim: Padre, eu queria que o senhor me dissesse se a minha mãe já está no céu. Qual é a condição dela lá? E ele disse: olha, nós não temos como saber.
mande celebrar mais uma missa. E aí ele disse que foi com aquilo na cabeça, aquele pensamento, e ele morava num sítio, e foi embora para casa, levando a feira na cabeça, né? Lá na minha região tem muito isso, né? Você faz um saco, né? Coloca o que você vai conduzir, coloca na cabeça, né? E não segura com as mãos não, viu, irmãos? Equilibra na cabeça e vai, que é uma beleza mesmo. É um fato interessante. Pois bem, então ele ia, e aí ele disse que começou a refletir sobre essa questão. Aí disse, quer saber de uma coisa? Não mando mais celebrar a missa, não. Se a minha mãe quiser, ela vai ter que vir aqui, vai ter que me pedir para mandar celebrar outra missa. E continuou a viagem, né? Já vinha sendo evangelizado. E quando foi chegando mais próximo de casa, já ele disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou mandar mais de jeito nenhum. Porque a Bíblia diz que o diabo pode se transformar até em anjo de luz. Então acabou essa história. Bem, esse foi o início da conversão deste homem. Pois bem, então a doutrina do purgatório não existe. Não existe esse lugar. É céu ou inferno. E quando partimos dessa vida, não tem mais nada a ser feito. No ano 600, o serviço de adoração, ou seja, as missas, passaram a ser celebradas exclusivamente em latim. E o povo não entendia mais, né? No ano 600, as orações passaram a ser dirigidas a Maria. Bem, esse é um pequeno relato das doutrinas da igreja que começaram a acontecer. A partir de 312, a igreja tornou-se mais romana e menos cristã em suas práticas. E assim permanece até os dias de hoje. Não é sem razão que a Igreja Católica, o nome correto dela é Igreja Católica Apostólica Romana. Então, Roma ainda existe na Igreja Católica. Então, a Igreja Católica Romana de hoje não se encontra na história da Igreja antes de 312 depois de Cristo. Aquela história de que Pedro foi papa, aquilo não cola, não entra de jeito nenhum, porque Pedro nunca foi papa, até sogra tinha, não é? Então, seria muito incoerência para Pedro ter sogra, né, ser casado, ter sido papa. Nunca foi, né? Os papas começaram a existir depois, bem depois de Constantino, que passou a ter um poder de Roma sobre os outros bispos, mas isso é outro estudo que nós vamos ver depois, né? Então, até 312, a igreja não se achava e não tinha uma autoridade central. Cada igreja era independente, embora fizessem trabalho juntas, embora se ajudassem mutuamente, não havia um chefe supremo da igreja como um todo. O chefe supremo da igreja como um todo sempre foi e sempre será Jesus Cristo. O nome Pérgamo, como dissemos, significa casamento ou elevação. Na medida em que a igreja se casou com a autoridade do governo e subiu para um local de aceitação, ela declinou em bênção espiritual e poder. Olha que coisa, né? Vimos lá em Esmirna que a igreja era pobre, paupérrima, não tinha nada, e o Senhor disse, mas você é rico. Né? O conceito de Deus é outro. Aqui a igreja agora é abençoada financeiramente, né, materialmente, com tudo mais, mas começa a se corromper e começa a se degradar. A doutrina abençoada do retorno iminente de Cristo, adotada pela igreja nos primeiros séculos, que produziu uma igreja evangelizadora, uma igreja consagrada, uma igreja fervorosa, começou a mudar quando o cristianismo se tornou a religião do Estado. Na medida em que a igreja se tornou rica e poderosa, estava implícito que o mundo ficaria cada vez melhor e que o reino de Cristo
já havia sido estabelecido e que viria no final do reinado de 1000 anos. Pouco mais de 1400 anos começaram a enfatizar novamente a vinda de Cristo, e com ele veio o retorno ao fervor evangelizador da igreja. O que vale dizer, irmãos, que cada vez que uma igreja ou denominação local mantém uma forte ênfase na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, torna-se um centro de evangelização e submissões missionárias. Onde essa doutrina é negada, a igreja se torna fria, indiferente e mundana. Esse é o conceito. E agora o diabo está conseguindo aqui seduzir a igreja. Bem, terceiro aspecto. A natureza de Cristo é revelada. Ele começa dizendo assim: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, diz isso. É a forma como ele se identifica a esta igreja. Já vimos que Cristo escolheu um dos aspectos da sua natureza reveladas a João na visão e os apresenta a cada igreja individualmente. Vemos que na igreja de Éfeso ele se apresentou de uma forma, na igreja de Esmirna se apresentou de outra, e aqui novamente ele está se apresentando de um modo diferente. Pérgamo é revelado pela espada afiada de 2 gumes. O Senhor identifica-se com firmeza e penetrante gravidade. A frase é muito severa, diria até raivosa. O artigo dado é repetido 3 vezes e poderia ser traduzido assim: este diz aquele com a espada afiada, a espada de 2 gumes. A repetição do artigo pretende isolar cada uma dessas características. O substantivo espada é sendo referido a uma espada específica, que é a espada trácia, que é uma espada que você está vendo aí na figura, que ela corta tanto de um lado como do outro. Então, esta espada é a espada que Jesus se refere, uma espada que corta tanto de um lado como do outro. Esta era uma espada trácia conhecida na época, a única espada de 2 gumes que corta em todos os lados. A espada sugere a palavra de Cristo, ativa na disciplina do governo. A igreja de Pérgamo desertou das fileiras do Senhor e passou pelo controle da autoridade terrena, que um dia será esmagada sob o poder do Rei dos Reis. Essa é a linguagem que é trazida aqui. Pérgamo, como igreja, esteve envolvida em um estado de bigamia espiritual, como Paulo define na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 14, no capítulo 6, versos 14 até o verso de número 16. Portanto, é como se a igreja tivesse traído Cristo com Satanás. E o Senhor aprofunda isso quando começa a falar das virtudes da igreja e dos problemas que elas também trouxeram e apresentaram lá. Não é? Quarto aspecto, as virtudes da igreja. A igreja perseguida foi de 100 a 312 do ano Domini. A partir desse período, entra a igreja que foi seduzida, que é a igreja de Pérgamo. O louvor do nosso Senhor a Pérgamo, como encontrado no versículo 13, é dividido em algumas partes. Ele começa dizendo assim: conheço suas obras e sei onde você mora. Você mora onde está o
trono de Satanás. Essa é a linguagem do Senhor aqui. Conheço as suas obras, sei onde você mora, e você mora onde está localizado o trono de Satanás. Já vimos, irmãos, a natureza perversa desta cidade, onde Satanás tinha o seu quartel-general, que mais tarde se mudou para Roma. A partir daí, Satanás liderou os assuntos do seu reino mundial, pervertendo as almas dos seres humanos. Através dos imperadores romanos, como vimos antes, Satanás aprendeu durante os 3 primeiros séculos que atacar os cristãos, ele nunca os conquistaria desta forma. Pelo contrário, quanto mais ele os atacava, tanto mais eles cresciam. Por isso, ele mudou seu foco durante o período de Pérgamo, adotando o foco da indulgência e elevação. Ele elevou a igreja para ela se sentir importante. E agora começou a minar as suas doutrinas com ideias diferentes das ideias do cristianismo. O verbo morar, conforme é empregado aqui, significa ter uma residência permanente. Este verbo é usado no Apocalipse em um sentido moral. É usado repetidamente para descrever aqueles que têm suas mentes e corações enraizados na terra e não mostram interesse nas coisas de Deus. O trono de Satanás refere-se a um trono de governo, tanto executivo quanto judicial. Portanto, um governo terreno. Satanás é o governador do sistema mundial e o Deus deste atual século maligno. Neste sentido, Mateus, no capítulo 4, verso 8 e 9, nos fala a esse respeito. Lucas, no capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, nos versos 3 e 4. Por causa do pecado, Deus permitiu que o mundo atual fosse submetido à autoridade de Satanás. O mundo que virá, que será inaugurado pelo Messias, em sua segunda vinda, estará sob o poder do Rei dos Reis. Mas surge uma pergunta. Como é que o trono de Satanás aparece em Pérgamo? O comentarista William R. Neil diz o seguinte, vou ler exatamente um texto do seu livro. Diz ele que Pérgamo era um sentido particular o trono de Satanás. Entre outros títulos, Pérgamo teve que ser o principal guardião do templo na Ásia. Nesta linha, Pérgamo expressou sua suprema importância como a capital do paganismo. Prova disso é que quando o culto à magia babilônica foi expulso da Babilônia, seus promotores procuraram e encontraram refúgio em Pérgamo. O título de sumo sacerdote da magia de Pérgamo era o principal construtor de pontes. A ideia por trás deste título era que este sumo sacerdote salvou o abismo entre os mortais e Deus. Muito bem. Fecha aspas. Termina aqui o que disse esse escritor. Segundo aspecto. Segundo aspecto é importante. O Senhor diz que Pérgamo está habitando um lugar de perigo. Que Pérgamo está no lugar onde Satanás é quem manda. Satanás é quem é o dono da casa. É lá que esta igreja está. Mas o Senhor diz, mas você ainda acredita em Cristo, você ainda guarda a sua fé, apesar do sincretismo religioso,
É como se o Senhor dissesse assim: você está permitindo a corrupção adentrar a igreja, mas você ainda me confessa como Senhor, você ainda acredita em mim, você ainda não negou a sua fé. Esse é o conceito. Você ainda mantém firme o meu nome. Em vista do acima colocado já, irmãos, o Senhor dá um duplo reconhecimento à congregação ou à igreja de Pérgamo. O primeiro deles, você mantém firme o meu nome. O que isto implica? Implica que Pérgamo não negou a fé. Pérgamo está vivendo uma situação difícil, mas ainda não negou a fé. Ainda há tempo de retornar. Ainda há tempo de voltar ao Senhor. Ou seja, é como se Deus dissesse: você não se retratou da sua fé, confessando que acredita em mim. Porque havia uma necessidade de se negar a fé cristã naquele período, né? Mas o Senhor está dizendo: você não se retratou, você não negou a fé, você ainda acredita em mim. Queridos, os pagãos pressionavam os cristãos e os perseguiam a negar publicamente que acreditavam em Cristo e se retratarem. Mas ainda eles se mantiveram firmes em sua fé e continuaram a confessar Jesus Cristo como Senhor. Eles não negaram a sua fé, não fizeram ato público para dizer que não acreditavam em Jesus Cristo, apesar de estarem envolvidos com outras coisas, como veremos a seguir nas condenações. Os estudiosos da Bíblia não sabem quem era Antipas, que ele cita até o exemplo de Antipas, né? Ninguém sabe quem era Antipas, que está mencionado no verso 13. Está implícito que ele era um cristão local da cidade de Pérgamo, que, como muitos durante os primeiros séculos, selou o testemunho da sua fé com o seu próprio sangue. Então, o Senhor mostra que há pessoas fiéis ali ainda. E retomamos aqui aquele pensamento que eu costumo dizer, que Deus sempre mantém um remanescente fiel. Pode ter muita gente infiel, mas vai ter um ou dois lá que permanecem fiel a Deus, não é? Este era o caso de algumas pessoas desta igreja, não é? Muito bem. A censura ou a repreensão, né? Essa igreja, a de Esmirna, não teve nenhuma repreensão. O Senhor encontrou tudo bem feito lá na igreja, só teve elogios. Mas não é o caso de Pérgamo. Pérgamo, o Senhor traz forte condenação para a cidade. A condenação de Cristo a esta igreja revela que, embora sua doutrina teológica estivesse correta, suas doutrinas práticas eram radicais e eram más. Essas falsas doutrinas caíram em duas categorias principais. O Senhor repreende a igreja de Pérgamo por tolerar dentro dela dois sistemas de falsa doutrina odiadas por Cristo. Veja bem, irmãos, estou dizendo que a igreja de Pérgamo confessava a Cristo, não negava a Cristo, mas mantinha dentro dela falsos mestres, falsos profetas, que confessavam uma crença diferente e ela não tirou do seu meio. Observe que é o inverso de Esmirna. Esmirna tirou os nicolaítas, por exemplo, né? Repudiou aqueles que negavam Cristo e que distorciam a mensagem bíblica. Não foi o caso de Pérgamo. Pérgamo tolerou. E o Senhor diz isso claramente, quando diz assim: você tolera aqueles que mantêm a doutrina de Balaão. Balaão, irmãos, todo mundo conhece, né? A história da jumenta de Balaão, que falou
Essa história é uma história muito antiga, ela vem desde o livro de Números, né? Então, a história de Balaão está registrada nos capítulos de número 22 a 25. Este profeta, sob pressão de Moabe, que buscaram a destruição de Israel por um longo período de tempo, Balaão ensinou Balaque a o tropeçar das crianças de Israel. As armadilhas consistiam em fazer os israelitas acreditarem que a sua caminhada estava correta, desde que a doutrina fosse sólida. Balaão ensinou que não era errado comer coisas sacrificadas a ídolos ou cometer imoralidades sexuais. Evidentemente, em Pérgamo, havia aqueles que ensinavam a mesma doutrina que Balaão ensinava e que afetava decisivamente a igreja em Pérgamo. Paulo registra isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 19, 22 e 28. Balaque, rei de Moabe, tinha medo do povo de Israel. Quando ele se aproximou da sua terra, ele contratou Balaão para usar seu dom profético contra eles. E Balaão tentou por todos os meios fazê-lo. No entanto, ele encontrou um problema sério. Deus estava com Israel. E toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoá-los, uma bênção saía da sua boca. Ele não conseguia amaldiçoar. Ele abria a boca para amaldiçoar e dizia bênção. Finalmente, desesperado, ele sugeriu a Balaque a ideia de incitar os israelitas a fazer uma aliança com os moabitas que lhes permitisse que se casassem. Assim, encontramos o cumprimento do que é relatado em Apocalipse, capítulo 2 e verso 14. Balaão, que ensinou Balaque a tropeçar nos israelitas, incitou-os a comer alimentos sacrificados a ídolo e a cometer imoralidades sexuais. Portanto, a influência de Balaão, que vem desde o livro de Números, estava agora presente aqui na igreja de Pérgamo, quando objetivavam subverter a fé cristã. E a segunda são os nicolaítas, aqueles que mantêm a doutrina dos nicolaístas, a doutrina de Nicolau, que já estudamos no estudo passado, por isso vamos falar aqui bem rapidamente, estamos chegando ao final do nosso estudo. A segunda reprovação do Senhor é a presença dos nicolaítas na igreja, lá de Pérgamo. Como mencionado em outros lugares, os nicolaítas eram um grupo de origem desconhecida, caracterizado por suas práticas libertinas. Não seria errado pensar que a doutrina de Balaão e dos nicolaítas não eram antagônicas. Elas eram parecidas. Elas se completavam. A entrada do mundanismo na Assembleia de Pérgamo ameaçou a congregação, a igreja, de ter que enfrentar o julgamento de Deus da maneira como Israel o enfrentou no deserto. Portanto, esses dois movimentos assolaram a igreja. E o Senhor termina com o conselho dado à igreja. Não é? Claro, está falando do Cristo que tem a espada de dois gumes. Não é? E o texto é muito claro. Então, o conselho está sendo apresentado, né? O conselho de Cristo à igreja de Pérgamo é uma simples afirmação, a partir de um princípio básico de que, reduzido a um mínimo, diz: arrependa-se, ou que a palavra de Deus te julgue. Ou arrependa-se, ou a palavra de Deus te julgará. Esse princípio, irmãos, nunca mudou. Se aplica tanto aos indivíduos como às igrejas. Né? Então, vem aí
A primeira parte. Então arrependa-se, é o que diz o Senhor. Com base na repreensão expressa acima, o Senhor exige arrependimento imediato da igreja de Pérgamo. O imperativo do verbo arrependimento sugere uma ação urgente como resultado da repreensão do versículo anterior. É como se ele dissesse, arrependa-se, senão a ideia toda é, bem, se você não se arrepender, aguente as consequências. A negligência por parte da igreja de obedecer ao mandado de arrependimento imediato levaria ao julgamento do Senhor. Esse é o conceito, né? O segundo, ele diz assim, eu vou chegar em cima de você em breve. É como se ele dissesse assim, eu vou cobrar de você. Isso não vai ficar sem uma consequência. É mais ou menos isso, né? O verbo eu vou vir está no presente da indução, mas é correto traduzi-lo como um futuro, pois é um presente profético, como expressa João no capítulo 14, verso 3. Esta frase levou a uma discussão sobre se é uma vinda especial de Cristo para julgar a igreja de Pérgamo ou se, pelo contrário, a referência é a vinda escatológica do Senhor. A posição mais concluente é aquela que assume que a referência é a segunda vinda em glória de Cristo. Lembre-se que este é o tema central do Apocalipse. Também a expressão lutarei com a espada da minha boca sugere que o texto fala da vinda do Senhor julgando os ímpios em uma especial vinda para toda a igreja e não somente para a igreja de Pérgamo. E terceiro, o Senhor diz, e lutarei com eles, com a espada da minha boca. O verbo luta aqui significa realizar uma campanha de guerra, ou uma guerra total. Então o Senhor está dizendo, eu vou guerrear contra essas forças malignas que se apresentam diante da igreja. Cristo intervém como um guerreiro divino em defesa do seu povo, conforme Êxodo capítulo 15, verso 3. A espada da minha boca refere-se à palavra pronunciando uma decisão judicial contra mestres hereges. O Senhor está sendo claro aqui. Finalmente, temos o desafio à igreja de Esmirna, que é com isso que é encerrado o texto, não é? O desafio do nosso Senhor à igreja de Pérgamo é dirigido aos vencedores, conforme 1 João 5,4, e é dividido em 3 belos símbolos cheios de significado. Primeiro, o maná escondido. Maná escondido é um símbolo que o estudante da Bíblia entende facilmente. Maná foi a comida espiritual que Deus enviou para o povo de Israel no deserto. Representa o alimento espiritual que Deus fornece em sua palavra. Deve ser entendido muito claramente que este alimento é individual, não é tarefa da igreja, é individual. Cada um tem que se alimentar sozinho deste alimento especial. Maná escondido parece se referir ao fato de que o crente deve se apropriar do sustento espiritual através da comunhão com Cristo. E a outra referência, que é bem ao lado das questões romanas, né? Primeiro o maná, se referindo ao alimento, e a questão da pedra branca, que ele diz aqui, eu vou dar uma pedra branca. A segunda promessa do Senhor é dar uma pedra branca, que obviamente significa um sinal de privilégio e favor peculiares. Uma referência é que ela se refere
a conta de pedra ou pedra usada para votar, conforme Atos 26:10. Aqueles que possuem essa teoria aplicam-na ao judiciário dos santos em conjunto com Cristo. Os santos julgarão os anjos. Havia um simbolismo muito grande em Roma com isso. Quem recebesse uma pedra branca recebia um passe livre para as audiências do Coliseu Romano, recebia alimento, recebia aquela pedra simbolizando uma passagem livre. E por isso o Senhor diz que vai dar uma pedra branca, porque eles entendiam perfeitamente do que o Senhor estava falando. Também a questão de um novo nome, que é com isso que encerra, né? Desde os tempos antigos, Deus mudou os nomes de seus servos para novos nomes, como, por exemplo, Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão, filho de Jonas, para Pedro, e assim sucessivamente. E não é incomum Satanás também querer imitar Deus nesta situação de mudança de nome. Não é? Nós observamos isso. Por exemplo, em José, lá no Egito, foi traduzido, foi assim, mudado o nome de José pelo faraó para Zafenat-Paneia, que era o nome egípcio. Mas o mais significativo está em Daniel, no capítulo 1. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, né, conforme ficaram conhecidos. Muito bem. Então, Daniel, que era o nome hebreu, por assim dizer, significa Deus é juiz, e foi mudado para Belsazar, que significa o príncipe de Bel. Ananias, que significa amado do Senhor, foi mudado para Sadraque, que significa iluminado pelo sol. Misael, que significa quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, que significa quem é como vemos. Azarias, que significa o Senhor é meu ajudante, foi mudado para Abdenego, que significa falsos deuses da Babilônia. Muito bem. Os nomes hebreus tinham um significado religioso aliado à experiência que seus pais demonstraram com a sua fé em Deus. Aparentemente, todo nome tem um significado que pode ser desconhecido para nós, mas para Deus não é. É por isso que nesse dia Deus mudará os nomes de seus servos que forem fiéis a Ele por um novo nome, com um significado específico. E, finalmente, conclusão mesmo do texto, né? A conclusão está aí, está ela todinha aí, né? O mesmo apelo que o Senhor fez à igreja de Pérgamo é o mesmo que chama ou que chamou a todos os cristãos. É também um chamado para todos nós hoje, nesse dia, nesse momento. É possível ser cristão sem ser mundano. Esse é o nosso desejo, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. E eu vi que eu tomei um tempo aí, né, bastante grande, mas concluímos, e a palavra está com o nosso irmão Beguinha. Eu vou só apenas fazer uns avisos, eu vou fazer logo, Beguinha, rapidinho aqui, não é? Irmãos, nós queremos avisar os irmãos que estamos retomando as atividades na Liberdade no próximo domingo. Então, próximo domingo, às 9 horas, nós teremos a escola dominical, como de costume, né? O culto no horário da escola dominical, e a irmã Zélia vai estar trazendo-nos a mensagem naquela ocasião. À noite, às 18 horas, eu vou estar pregando na igreja. Também na igreja de Lagoa Seca acontecerá da mesma forma, no mesmo horário, o culto também realizado na igreja, né? Continuamos ainda durante as quintas-feiras no culto virtual, e também na terça-feira o culto de oração também está permanecendo virtual.
Quero só lembrar ao PH da Liberdade que no próximo sábado nós teremos a reunião de eleição da diretoria, reunião plenária. E convocamos, né, eu acho que é a palavra mais apropriada, convocamos todos os irmãos da UPH para se fazerem presentes naquela ocasião, já que teremos a eleição da nova diretoria. Então, que Deus esteja abençoando os irmãos. Também haverá a celebração da Ceia do Senhor na congregação de Barra de Santa Rosa, conforme a agenda já colocada, Marconi sabe ali, não é? Muito bem, queridos. Então, que Deus nos abençoe, queridos. Peguinha com a palavra. Amém. Também haverá a eleição da SAF no sábado à tarde. Eleição da SAF à tarde. Mas ela está 15 avisando. horas. 15 horas, eleição da SAF. Também, irmãos, convocamos todas as irmãs para estarem presentes neste momento. Amém. Pastor Davi, amanhã tem live? Boa noite, meus irmãos, rapaz. Não, amanhã não vai ter, não. Viu? Amém. Mais algum aviso? Algum aviso? Só comunicando que no próximo domingo, infelizmente eu não vou poder estar no culto presencial na Liberdade, no nosso retorno, né? Mas justamente por estar pregando lá em Lagoa de Roça. Amém. Muito bem. Se não tem mais avisos, vamos ter mais uma oração e depois da oração estamos despedidos. Peço ao pastor Davi que faça essa oração final. Ok, vamos orar. Maravilhoso e bondoso Deus, nós queremos te render graça, Senhor, por mais uma noite de quinta-feira, onde estivemos aqui reunidos de forma eletrônica para estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos por tudo que aprendemos aqui e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude em colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos instruiu nessa noite. Que em nome de Jesus venhamos de fato te adorar e te louvar através das nossas vidas, fazendo a diferença onde quer que venhamos estar. Ser conosco no restante dessa noite, pois assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até domingo. Amém. Até. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Até sábado para as irmãs. À tarde, Jorge também vai estar presente. Não sei se vai estar presente, mas são bem-vindos em nome de Jesus. Pode. Já vou sair. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois
sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos